Estamos de volta nessa sexta-feira super animada. E agora o assunto dela, Lisiane Berrocal, é a tão falada, tão propalada, tão discutida, tão detonada reforma tributária. Vem aí a nossa cantinho da... É isso aí, minha gente. Sextou e sextou com a reforma tributária aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara Federal ontem e nessa madrugada, porque os deputados ali foram, né, noite adentro, naquela discussão toda. Foram 382 votos a favor e 118 contra para o texto base da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. Na verdade, eram necessários no mínimo 308 votos favoráveis para que o projeto passasse, né? Foi considerada uma vitória folgada, tá? Os parlamentares, eles estão analisando os destaques, que é aquelas sugestões de alteração e tal. E entre os deputados de Mato Grosso do Sul, a nossa bancada, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Rezende, do PSDB, e a Camila Jara e o Vanderlei Beto, do PT, votaram a favor da reforma, do texto que foi apresentado. Já os bolsonaristas Luiz Ovando, do PP, Marcos Polon e Rodolfo Nogueira, do PL, votaram contra. Os especialistas, os comentaristas, dizem que foi uma vitória do governo Lula, né, no momento histórico. Uma vez que a reforma tributária, ela era discutida, olha, há muito tempo, há cerca de 30 anos, e nunca avançou no Congresso Nacional. Durante todos os governos anteriores, Fernando Henrique, o próprio Lula, Dilma, o próprio Bolsonaro não foram, né, para frente com isso aí. O sistema atual, ele foi criado lá em 1965, quando a última reforma aprovada, na década de 1960, em 65, foi imposta pelo regime militar. Comentaristas, tá, em política, apontam que essa foi uma derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? O Jair Bolsonaro, ele tinha tido uma briga pública com o Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo. Eu quero ver se dá para colocar rapidinho aqui o discurso do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal. As eleições já ocorreram. Os vitoriosos como nós estão no poder. Lembro a vocês que o meu candidato, que apoiei nas eleições, perdeu a eleição presidencial. Deixemos as urnas de lado. Voltemos nossos olhos para o povo brasileiro. Reforma tributária não será, na boca de ninguém, joguete político. Reforma tributária não é instrumento... O que acontece com isso daí? Isso daí dizem que foi uma indireta do próprio Lira para o Bolsonaro, porque o Lira foi um dos grandes articuladores para que a reforma fosse votada agora, antes do recesso. Agora ele vai para um cruzeiro lá do Wesley Safadão, né? Pelo menos é o que a gente está sabendo. Conversei com alguns parlamentares aqui do nosso estado que defenderam o voto na reforma. O caso do deputado Geraldo Rezende, ele falou que a cesta básica ficará isenta, a saúde, a educação, o transporte público terão um regime diferenciado e nenhum município vai perder receita. Hoje, 95% das cidades, segundo essa reforma, terá um aumento de arrecadação. O que vai acontecer? Vai criar um imposto único. Tá? Na segunda-feira, eu vou trazer mais informações para vocês e algumas dúvidas sobre a reforma, tá? Porque a gente precisa falar sobre essa questão política que tomou conta, Câmara Municipal, Assembleia, todo mundo discutindo a reforma tributária, e a gente vai trazer mais informações para vocês. Um bom final de semana. Guto Miranha com vocês. Esse foi o Cantinho da Onça. Muito obrigado, Lisiane Berrocal. Segunda-feira volta com as informações políticas do estado e do Brasil.